tá bom? Vamos orar? Vamos orar e aí depois a gente já vai continuando falando sobre tudo aí, tá bom? Senhor, na tua presença, nós queremos sempre estar para primeiramente te agradecer. Te agradecer, Senhor. Te agradecer pela dádiva da vida. Te agradecer pela oportunidade de nós estarmos vivos. Obrigada, Senhor, porque nós temos o ar, nós temos saúde, nós temos alimento, nós temos a tua presença. Obrigado porque a tua presença ela é real, a tua presença é o que nos sustenta, a tua presença é o que nos dá força. Obrigada, Jesus. Eu quero te agradecer porque nós temos a tua palavra, eu tenho a tua palavra. Tua palavra é o meu alimento, tua palavra é o meu sustento, tua palavra é a vida que há em mim, a tua palavra. Tua palavra é o meu ânimo, a tua palavra é a minha injeção, meu remédio, tua palavra. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos em teu nome, para compartilhar de impressões, compartilhar da tua palavra, compartilhar daquilo que o Senhor tem derramado no nosso coração. Quero te agradecer. Que o Senhor venha fazer parte desse momento, que o Senhor se derrame aqui, que o nível da tua presença aumente. O Senhor tem livre acesso, eu te dou esse acesso. O Senhor tem acesso à minha vida, ao meu coração e a esse meio de comunicação, a essa página. O Senhor tem acesso. Eu quero te convidar, Espírito da verdade, nos convence de toda a verdade. Espírito de revelação, muito mais do que nós lermos e entendemos, nós queremos a revelação para esse tempo. Espírito do conhecimento, vem sobre nós. Nós queremos conhecer as verdades eternas contidas na tua palavra. Nós queremos. Espírito de Deus, aumenta o nível da tua presença. Espírito de Cristo, vem se manifestar em nós. Nós te invocamos, nós te invocamos. Vem aqui agora e nos revela a tua vontade para esse tempo por meio dessa mulher. Nós queremos aprender a ser mulher de Deus no tempo do fim, por meio da mulher cananeia. Em nome de Jesus, nós te pedimos, vem aqui e se revela. Amém. Amém? Glória a Deus. Boa noite para você que chegou e para você que já está. Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus. A gente vai continuar o estudo das mulheres da Bíblia. A gente está usando como base esse livro aqui, embora a gente não está mais seguindo exatamente o que o autor fala, porque tem algumas coisas aqui que eu sempre ultrapasso, vocês sabem, quem me conhece sabe. No livro, a gente está chegando na página 221. A gente está usando como base algumas mulheres aqui, mas a gente não está fixado exatamente no que o autor fala aqui, tá bom? Então pega a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 15, abre ela, porque a gente vai falar hoje sobre essa mulher. A gente vai aprender um pouquinho sobre essa mulher hoje. A gente vai modelar essa mulher, né? Porque a gente está já há alguns dias, alguns meses, eu diria assim, estudando as mulheres da Bíblia. E eu já quero te falar, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 15, tá? A nossa base devocional está no versículo 22. Mas a nossa meditação vai ser Mateus capítulo 15, do versículo 22 até o versículo 28. Tá bom? São só esses versos. E aí, chegou aí? Vamos lá? Olha só. Mateus capítulo 15, versículo 21 diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Olha só, eu quero fazer você refletir juntamente comigo a respeito de ser uma mulher de Deus no tempo do fim. Quando a gente para pensar na história de cada uma das mulheres que a gente está estudando, a gente para trazer para a nossa vida o que essas mulheres têm a nos ensinar nesse tempo. Esse tempo que eu costumo dizer aí, por causa do projeto de mulheres que a gente está trabalhando juntas, mulheres no tempo do fim. Porque a gente está chegando num tempo que está bem apertado, a gente está chegando num tempo que eu diria que a gente pode nomear aí como o princípio das dores. Tem muita coisa acontecendo e a gente precisa se preparar como um povo, a gente precisa se preparar como filhos, a gente precisa se preparar, né? Como uma geração do tempo do fim. Então, quando eu trago para você essa reflexão, eu quero que você não fique parado naquilo que você já ouviu a respeito dessa mulher, porque a gente já ouviu diversas vezes na igreja, diversas vezes a gente já parou para receber essa palavra, e aqui a gente vai modelar essa mulher para a forma que nós devemos ser no tempo do fim. A gente vai pegar aqui o exemplo dessa mulher, de que maneira ela agiu, como ela fez, sendo quem ela era, estando no tempo em que ela estava, como que ela fez para ser uma mulher de Deus. Porque a gente para pensar que quando a gente fala mulheres de Deus no tempo do fim, a gente vai analisar que essa mulher também estava vivendo um tempo que parecia o fim para ela. Quando a gente olha para a história, a gente vai ver que a mulher cananeia, ou algumas bíblias também chamam ela de Ciro-fenícia, a gente vai observar que essa mulher, ela era uma mulher da região de Canaã, sabe? Da descendência. Quando a gente vai parar para pensar em outros povos, a gente vai parar para pensar nos gentios, porque era isso que Jesus estava falando quando Jesus falou com ela aqui. E a gente para observar que a gente está vendo a história, mas a gente vai se apegar no comportamento, na atitude, na posição que essa mulher teve, tá bom? Para que a gente possa entender como que uma mulher de Deus age no tempo do fim. Então, só lembrando, aqui nós estamos como mulheres de Deus, modelando a mulher cananeia, para que a gente possa ser mulheres de Deus no tempo do fim, que é esse tempo que nós estamos. Em todas as épocas, você vai ver que houve pessoas que fez história na sua geração. E nessa geração não é diferente. É sobre isso que eu quero falar com você, tá bom? Então a gente para observar aqui que essa mulher, ela era uma mulher que era gentia. Ela era uma mulher que ela pertencia a um povo. E que era, na época, totalmente... como que a gente pode dizer? Totalmente adversário, né? Os cananeus, os samaritanos, eles eram povos que não se davam com os judeus. Eles eram povos que eles consideravam essa rivalidade. E os israelitas, os judeus, eles consideravam os cananeus, os samaritanos, como pessoas que eram de uma classe inferior. Tanto é que você vai ver aqui que tem um momento que Jesus, ele fala para ela, ele afirma, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Para também analisar e ver a reação daquele povo que estava ali naquele momento. Então, a gente para pensar no primeiro momento que naquela época a gente tem alguns agravantes aqui, né? Porque quando a gente para olhar para a história da mulher cananeia, a gente vê que, primeira coisa, a Bíblia ela não declara o nome dela. Segunda coisa que a gente vê aqui, que ela era mulher. E uma mulher naquela época, ela não poderia de maneira nenhuma parar para estar ali conversando com um judeu. Eles não tinham, né? Eles não tinham esse hábito. Eles eram, como eu disse aqui, eles eram como se fossem adversários.
E os judeus, eles tinham uma tendência, uma prática de considerar os cananeus, de considerar os samaritanos um grupo de pessoas inferior a eles. E aí a gente vai ver que, a gente observa que essa mulher aqui também, ela era gentia. Então eles não se conversavam, eles não tinham esse relacionamento. E a gente para observar que a história fala que a fama de Jesus ela percorria. Jesus ele percorria com a sua fama, a reputação de Jesus, ela já havia alcançado a Palestina. A fama de Jesus ela já havia alcançado as circunvizinhanças, a Bíblia fala, né? E aí a gente para observar que o ministério de cura que Jesus ele manifestava por onde ele passava já tinha chegado até Tiro e Sidom, porque a gente vê aqui que a palavra fala: partiu Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquela região, uma mulher que vinha da região de Tiro e Sidom. Então você percebe que o ministério de cura de Jesus já tinha chegado naquele lugar. Então, embora eles fossem um povo que tinha uma adversidade, ela sabia que Jesus podia curar a filha dela. Ela sabia que que a única solução naquele momento era só Jesus. Porque a fama dele, a gente vê que ela já tinha percorrido. E a gente vê também dentro da história que por causa dessa divergência que eles tinham, cultural e religiosa, porque você vai perceber também que quando a gente vem pela história dos cananeus, você vai ver que os cananeus eles tinham deuses a quem eles serviam. Eles serviam a deuses. Já o povo de Israel, não. O povo de Israel servia ao único Deus. E que os outros povos chamavam do Deus invisível, né? Então você percebe que tinha essa diferença, além deles se considerarem rivais, a cultura era totalmente diferente, a religião era totalmente diferente, a crença deles era totalmente diferente. A gente, quando a gente vai buscar os estudos, a gente vai ver que dentro dos que os estudiosos falam, é que a mulher cananeia, ela se assemelha muito a Raabe. Lembra Raabe, lá de Jericó? Que também creu e também abandonou seus deuses, abandonou sua cultura para servir ao único Deus. Então a gente para observar que quando a gente chega nessa história, você vai ver que foram poucas as pessoas que ousaram romper com a cultura, foram poucas pessoas que ousaram romper com a religião. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, quando a gente para pensar sobre mulheres de Deus no tempo do fim, e a gente para modelar essa mulher. Primeira coisa, a gente para observar que essa mulher, ela precisou romper uma cultura. Ela precisou romper um padrão social para que ela pudesse alcançar a sua cura, alcançar a resposta da sua oração. Porque a gente para observar essa história, a gente vê que essa mulher, ela fez uma oração ali. Ela orou diante de Jesus ali. Ela fez uma oração diante daquele profeta, porque na época também Jesus era conhecido como profeta, entende? Então a gente para observar, conta para nós, essa mulher ela precisou romper também essa questão, porque, peraí, ele é um profeta do povo judeu, ele é alguém que tem crenças totalmente diferentes, a cultura dos cananeus e dos hebreus é totalmente diferente, ela precisou romper tudo isso, ela precisou entrar dentro de uma atitude, sabe, a romper crenças e cultura por causa do amor. Só pra gente lembrar aqui que eu acabei esquecendo, a gente para observar que quando a Bíblia fala dessa mulher, ela fala que ela era mãe, e ela rompeu a cultura, ela rompeu a religião por causa do amor. Primeira coisa que a gente para observar que a atitude, a gente sempre vai ter uma atitude como uma pessoa no tempo do fim, quando a gente está passando uma situação que parece que não tem fim, quando a gente está passando por uma circunstância, uma adversidade que parece que é o fim, a gente não tem saída, você vai ver que você vai ter algumas atitudes por um objetivo muito maior. Você só vai ter atitudes por um sentimento que é muito maior do que aquilo que você já caminhou até ali. No caso dela, a cultura, que era totalmente diferente. No caso dela, a religião, que era totalmente diferente, era averso. Então a gente para observar aqui que a primeira barreira que essa mulher ela precisou enfrentar
foi a barreira cultural. E quando a gente para pensar de mulheres de Deus no tempo do fim, a gente precisa analisar que essa mulher, ela rompeu uma barreira por amor à sua família. Por isso que eu também coloquei ela muito semelhante a Raabe, porque Raabe, ela rompeu a cultura cananeia. Raabe, ela também rompeu a religião da época por amor à sua família. Tanto é que quando a Bíblia, alguns estudiosos assemelham as duas, eles assemelham elas por causa do amor que elas tiveram à família. Raabe, a gente vai ver que quando ela fez uma aliança ali com os 2 espias, você vai ver que ela fala, olha, eu quero que salve a mim e a minha família. E esse é o coração de Deus. O coração de Deus, a vontade de Deus é que quando Ele nos alcança, é que a nossa casa venha a ser alcançada. Deus, Ele não quer que só você seja salva da sua família. Ah, você é a melhor, você é a perfeita, você é a mais bonita, então tá tudo certo. Não, o Senhor, Ele olha para uma pessoa, Ele salva um para alcançar a família. Aí Ele alcança uma família pensando num bairro. Ele alcança um bairro pensando numa cidade. Ele alcança uma cidade pensando num estado. Ele alcança um estado pensando na nação. Ele alcança a nação pensando nas nações. Esse é o coração do nosso Pai. Então, quando a gente para observar essa mulher, você vai ver que ela rompeu. E hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos, como mulheres, romper a cultura dessa geração. Por amor aos nossos filhos, por amor à nossa família, sabe? Por causa do princípio que nós temos, por causa dos valores que nós temos. Essa mulher, ela amou a sua filha de uma maneira que ela rompeu a cultura da época. Ela rompeu a cultura da sua nação, do seu povo. Chegou uma notícia, chegou um anúncio que tinha um homem que era profeta ali em Jerusalém, que tinha um ministério de cura. Ela falou, é minha filha, eu preciso romper essa cultura. E se você for parar para analisar, quando a gente olha para a nossa geração, a gente está aceitando a cultura hoje. A gente para aceitar o que o padrão dessa geração quer impor sobre nós. E a gente observa que essa mulher, por amor à sua filha, por amor à sua família, ela rompeu a cultura e a religião. Então ela parou para entender que os deuses a qual ela tinha e servia não era, sabe, o suficiente para curar e libertar a filha dela. Os deuses que ela tinha, que o seu povo tinha, a religião a qual o seu povo adorava e as crenças que eles valorizavam tanto, não tinham poder suficiente para libertar a sua filha. Percebe? Então a gente para ver aqui que ela precisou romper com algumas barreiras. A primeira barreira que ela precisou romper foi com a cultura. E nós, para salvar os nossos filhos, por amor, né? A gente vai precisar entender quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, se é que nós temos princípios e valores eternos. Porque princípios e valores eternos não se negocia. Princípios e valores eternos a gente não faz, ora você realiza, ora você não realiza. A gente precisa entender que por mais que eu seja como essa mulher, a gente vai ver que essa mulher ela foi assim humilhada, ela foi rejeitada, ela foi comparada. Por mais que a gente vai enfrentar muitas situações, a gente precisa romper por amor. Talvez nessa geração a gente vai ser perseguidas, talvez nessa geração a gente vai ser ofendida, talvez nessa geração a gente vai ser caluniada, a nossa reputação vai ser manchada, mas por amor aos nossos filhos, eu preciso ir atrás desse homem, desse Jesus, eu preciso ir atrás de quem pode libertar verdadeiramente. Entende? Quando a gente para olhar essa história, a gente vai ver que essa mulher, ela tinha motivos para se desencorajar, para ficar desencorajada. Primeira coisa que eu coloquei aqui é que ela era gentia. E quando a gente olha aqui no versículo 24, você vai ver que ele fala que, mas Jesus respondeu, não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele estava afirmando aqui. Jesus, ele fez uma afirmação para ela, ele não estava perguntando para ela. Olha para você ver como que foi forte esse diálogo também que ele teve com ela ali. Porque quando a gente para observar, a gente vai ver que o primeiro motivo para desencorajar é que ela era uma pessoa que era de um povo diferente do de Jesus. A cultura dela era diferente da dele.
ela poderia parar para pensar, mas ele, como judeu, tem uma rivalidade com o meu povo, então pode ser que, por causa dessa questão da massa, ele não me aceite, ele não me ouça, ele não me atenda, entende? Ela tinha vários motivos para se desencorajar, mas o se não existe. Eu quero te dizer para você que é uma mulher, você que me acompanha, você que seja homem que esteja aqui. Quando eu falo mulher no tempo do fim, geralmente a gente está falando com mulheres, né? Mas é uma pessoa no tempo do fim, seja você homem ou mulher, você é alguém, sabe, que está nesse tempo. E a gente precisa parar para pensar que quando a gente passa por algumas situações, a gente vai ter pessoas ao nosso redor e vai ter situações que vai fazer com que a gente se desencoraje, nós mesmos. Às vezes a gente para olhar e fala assim, poxa, mas aquele pessoal, eles têm uma ideologia, aquele pessoal, ele tem uma crença, aquele pessoal, ele tem uma cultura e eles não vão me aceitar. Né? Muitas vezes a gente não pensa assim. Então a gente para pensar, a gente fica com os nossos achômetros, a gente fica com tudo aquilo que a gente acredita, né? E a gente se bloqueia, se desencoraja de romper, de chegar até ele e falar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me socorre. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Sabe, porque a gente fica achando tanta coisa e o se não existe. O se não existe. Quando a gente para pensar, essa mulher, ela poderia, como eu disse, a primeira coisa que poderia desencorajar ela é que ela pertencia a um povo diferente, ela era gentia, e a gente poderia pensar, ela poderia pensar, mas ele não vai me aceitar porque eu sou de um outro povo. A segunda coisa que a gente para observar aqui, que poderia desencorajar ela, é que ela era mulher, não é? Ela era cananeia, ela era uma mulher cananeia. A gente vê aqui no versículo 22, que ele fala, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões. Ela era uma mulher e era cananeia. Então, a gente para observar que ela era uma mulher que não tinha possibilidade nenhuma de estar chegando. Então, até por isso, ela não poderia. Ela poderia falar, poxa, eu sou mulher, como é que eu vou falar com um homem? Como é que eu vou falar? Porque naquela época não se falava também. Né? Naquela época não tinha possibilidade de se falar com o homem, entende? E aí a gente vai observar que essa mulher, ela também utilizou de maneiras para reconhecer Jesus, para aceitar Jesus, para falar com Jesus, para aceitar Jesus. Como eu disse, no início, você vai ver que, como eu disse no início, você vai ver que que ela ouviu a fama de Jesus. Ela reconheceu que a história de Jesus contava muito, valia muito. E aí você vai ver que, quando a gente para observar o versículo 22, você vai ver que ele fala assim, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando a gente para observar aqui, a gente vai ver que essa mulher, ela reconheceu Jesus como rei. Quando a gente para olhar dentro da linhagem filho de Davi, ela não era uma filha de Abraão, ela não era uma judia, ela não era alguém que fazia parte do povo hebreu, do povo de Israel, ela não era uma mulher que fazia parte, que morava ali, sabe? Em Jerusalém, ela não era. Então, ela ouviu dizer, ela conhecia a história, ela tinha conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente precisa buscar conhecimento do que está acontecendo, do que aconteceu, para que a gente possa também chegar na nossa libertação, na nossa cura, para aquilo que está acontecendo com a nossa família. Entende? Quando a gente para observar que como que essa mulher sabia que Jesus era filho de Davi? Então ela não chegou nos ouvidos dela só a história que ele estava curando, só a história que ele era um profeta que tinha o dom de cura. Não chegou nos ouvidos dessa mulher só que ele era um homem que podia lhe curar e libertar a filha dela. Provavelmente essa mulher, ela teve, aí é por minha conta, tá? Provavelmente essa mulher, ela teve a oportunidade de conhecer a história, e ela conhecendo a história de Jesus, ela disse, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui, quando a gente para observar, a gente vê que ela está reconhecendo Jesus como rei.
Ela reconheceu Jesus como rei aqui. No mesmo momento que ela reconhece Jesus como rei, ela está reconhecendo Jesus como Senhor, como seu mestre. Porque quando a gente chama, e a gente vai ver dentro da história, quando a gente reconhece alguém como Senhor, é porque ele é um superior nosso. Ou porque ele era patrão, que se chamava de Senhor, ou porque ele era seu mestre. Aqui a gente observa que essa mulher, ela reconheceu Jesus como rei e reconheceu ele como mestre, chamando ele de filho de Davi, chamando ele de Senhor. Logo em seguida você vê que ela faz uma oração. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ela estava pedindo que ele tivesse compaixão dela. Minha filha está terrivelmente endemoninhada. Você percebe que quando a gente para ver a história, você vai ver que essa mulher, ela foi uma mulher que ela precisou ter discernimento. Ela precisou discernir para ela ter uma atitude. Claro que a gente para observar, a gente encontra aqui ela como uma mulher de atitude. E eu estudando aqui hoje à tarde essa história dessa mulher, eu paro para dizer para você que todas as vezes que nós tivermos um problema, todas as vezes que nós tivermos uma situação adversa, seja ela qual for, você vai precisar ter atitude. Muitas vezes a gente está passando por situações e você já discerniu. Essa mulher, ela tinha discernimento da situação dela. Ela tinha uma filha endemoniada dentro de casa. Talvez você tenha um marido endemoniado. É engraçado falar, né? Talvez você tenha um filho como essa mulher. Talvez você tenha uma esposa. Talvez você tenha um pai, uma mãe. Talvez você tenha um irmão, uma irmã. Talvez você tenha algum sogro ou sogra, não sei. Talvez você tenha alguém que está passando por algum problema em casa, ou talvez é você mesmo que está passando por um problema. Se a gente for parar para analisar, você vai ver que essa mulher, ela discerniu a situação. Ela discernia o problema. Ela discernia o problema e ela não ficou parada no problema. Mulheres de Deus no tempo do fim, uma pessoa, um homem e uma mulher no tempo do fim, sabe? Ela precisa discernir o que ela está vivendo. Não dá pra gente ficar achando, será isso, será aquilo, mas o que eu faço, o que eu devo fazer, eu não sei eu não sei se é isso, não, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter atitude depois que a gente discerne. Se você for parar para analisar, e eu coloco para você, essa mulher, ela tinha conhecimento de quem era Jesus, porque senão ela não ia chamar ele de filho de Davi. Ela reconhecia a linhagem de Jesus, e Jesus, ele era da linhagem de Davi por meio de José, o seu pai por adoção. Né? Percebe? Ela conhecia a história de Jesus, então nós precisamos tomar conhecimento. Tem um versículo em Atos, eu não me lembro agora com exatidão, que o Senhor falou muito comigo nesses últimos meses atrás, sobre tomar conhecimento. Agora que eu me lembrei disso, que nós devemos tomar conhecimento das coisas e prestar atenção à palavra. Tome conhecimento e tenha atitude, né? Tem uma palavra que Deus falou muito comigo aqui, uma palavra aqui de... eu encontrei, é Atos 2, olha só o versículo 14 que fala assim, Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Quando o Senhor me deu essa palavra dentro de uma situação que eu estava vivendo, e que ainda estou caminhando, creio que eu estou para sair dela em nome de Jesus, o Senhor disse assim para mim: tome conhecimento do que está acontecendo e preste atenção às minhas palavras. Exatamente essa frase, né, do versículo 14, que ele fala: habitantes de Jerusalém, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. E que o apóstolo Pedro falando para que as pessoas, os homens de Jerusalém naquela época, prestassem atenção naquilo que ele estava falando. Mas no contexto daquilo que Deus falou ao meu coração, ele disse: preste atenção, toma conhecimento do que está acontecendo e preste atenção às minhas palavras. Então talvez você está passando por uma situação, você precisa tomar conhecimento. Foi o que essa mulher fez com relação a Jesus. Ela discerniu quem era Jesus, ela discerniu quem era aquele homem
E ela, ou melhor, ela tinha conhecimento de quem era aquele homem e ela discerniu a situação dela. Ela tinha uma filha que estava endemoniada em casa. Talvez você tenha algum ente querido, algum familiar que esteja passando por essa mesma situação. Talvez você esteja passando por um problema, por uma circunstância, por uma adversidade, por uma perseguição. Não sei qual é o seu problema, mas você precisa discernir e prestar atenção na palavra do Senhor, porque automaticamente a gente observa aqui que essa mulher, ela fez uma oração, ela teve uma atitude. Então, a partir do momento que você tem conhecimento de quem é Deus, você está discernindo a situação que você está vivendo, a situação que você está passando, você precisa prestar atenção à palavra do Senhor. E o que a palavra do Senhor nos diz? Atitude, obediência, prática, posicionamento. Foi o que essa mulher fez. Talvez você esteja passando por alguma situação e você está acomodada. Não é verdade? Tá acomodada nessa situação, as coisas não caminham, você não sai daí desse lugar. Quantas vezes a gente não passa por isso? Às vezes por medo, às vezes por insegurança, às vezes por acomodação mesmo, não é verdade? Às vezes porque, pra que mexer? Vamos deixar assim, eu já aprendi a lidar com isso, eu vou viver dessa maneira, não é verdade? A gente percebe que essa mulher, ela precisou ter coragem, como eu disse, para romper a cultura, para romper a religião, para romper os achômetros da sua cabeça, porque ela também poderia ficar pensando que talvez ele não me aceitasse porque eu era gentia e aquele grupo que ele estava inserido. Então, quando a gente para pensar no que ela fez por amor. A gente precisa ter essa atitude também, muitas vezes por um familiar, por um filho, por alguém que precisa de libertação. A gente precisa romper algumas coisas, a gente vai precisar romper por amor. O segundo ponto que a gente fala aqui, aprendendo com essa mulher, a gente entende que ela precisou tomar conhecimento da situação de Jesus, ela precisou conhecer quem era Jesus para ela poder declarar quem ele era, aceitar quem ele era como filho de Davi, como rei, para que ela pudesse reconhecer que ele era o Senhor, ele era o seu mestre, ele era Senhor e mestre. A gente vai precisar, falando para os nossos dias, para nós, a gente precisa tomar conhecimento do que está acontecendo. Não dá para você estar vivendo a vida que você está vivendo sem conhecer. E aí você precisa discernir espiritualmente o que você está vivendo, para que você tenha uma atitude. E ela teve uma atitude. Ela praticou, ela fez uma oração, ela foi falar com Jesus. E aí você vê aqui no versículo 23 que diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Quantas vezes a gente, por causa da gente até se sentir inferior, ou porque a gente se sente diferente, porque a gente se sente indigno, porque a gente se sente, talvez, assim, inferior, né? Mínima, a gente não tem coragem para estar diante de alguém que tem uma reputação famosa, que tem uma fama, no caso que Jesus, ele tinha uma fama, a Bíblia fala que a fama de Jesus percorreu, né? Talvez a gente não tenha coragem de se chegar diante de alguém que seja muito importante, porque a gente acha que a pessoa não vai nos responder, vai nos ignorar, vai falar: quem que é você? Não é? Olha a pastora Jean, tá no transbordo. Amém, pastora, que Deus te abençoe, minha linda. Como diz a minha irmã e amiga querida, pastora Débora. Se Deus não é gente, é verdade, pastora, minha linda. Saudade, viu? Saudade de você, meu amor. Um beijo. E aí, quando a gente para pensar que Jesus, essa mulher, quando ela chegou diante de Jesus, você vai ver que essa mulher, ela não recebeu resposta nenhuma. E ela foi persistente, ela continuou, primeiro por amor, depois porque ela conhecia, depois porque ela discernia. Depois você vai ver que ela continuou porque ela sabia o que ela devia fazer. Preste atenção à palavra do Senhor e preste atenção no que você deve fazer. Essa mulher orou a Deus. Ela orou, não é? Você vai ver que a palavra fala aqui que Jesus não respondeu ela. E os seus discípulos, aproximando, pediram: despede ela, porque ela vem clamando atrás de nós. Se não bastasse Jesus ignorar ela, ela ouviu as pessoas ao redor falando: viu, manda ela embora, manda essa mulher embora, porque ela está atrás de nós. Ela não para de clamar. E clamor
Quando a gente vai para o dicionário, a gente vai ver que clamor, ele significa gritos, né? Voz alta. A pessoa está falando em voz alta. Então você percebe que além dela ter sido ignorada, as pessoas ao redor também estavam hostilizando ela. Também estavam ignorando ela. Também estavam instigando para que o mestre falasse para ela, viu? Vai embora. Quantas vezes a gente está passando por tantas situações e tantas vozes aos nossos ouvidos? Quantas vezes nós estamos passando por tantas situações e que a gente decide, a gente já tem conhecimento do que está acontecendo, a gente já discerniu tudo espiritualmente, porque quando a Bíblia fala aqui que ela tinha uma filha endemoniada, ela já tinha discernimento espiritual que o problema não era humano, o problema era espiritual, era muito além do que a realidade mostrava. É muito forte isso hoje. Não era só questões humanas. Não era uma enfermidade que o médico poderia resolver. Então, ela tinha conhecimento da situação. Ela discernia espiritualmente, ela discernia que era um demônio. Olha, a gente para observar que ela era uma mulher que não era judia, né? Ela era uma mulher que ela tinha outra cultura, ela tinha outra religião, ela tinha outros costumes, ela tinha outro grupo de pessoas que ela se relacionava. E aí a gente para observar que ela teve a prática de orar, ela fez uma oração, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Né? E a gente vai olhar para a palavra e para os nossos dias de hoje, e aí eu quero frisar aqui para você, mulher de Deus no tempo do fim, ela tem conhecimento da situação, ela discerne espiritualmente, né? Ela discerne espiritualmente, ela pratica, ela presta atenção à palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que é para nós orarmos, para nós persistirmos e buscarmos, e a gente se levanta, né? Porque quando a gente vai ver a palavra, quando ela fala de oração, ela está falando de ação. A própria palavra já diz oração, orar e ter ação. Então, ela orou, ela teve essa prática, ela teve essa atitude de ir atrás de Jesus, e ela persistiu, então ela agiu. A gente não pode ficar parado diante de uma situação que a gente está vivendo. Nós não podemos ficar parada diante dos fatos que estão nos acontecendo, materiais e espirituais. A gente não pode. E aí, no meio dessa jornada, você vai ser ignorada. No meio desse caminho como mulher de Deus no tempo do fim, você vai ouvir as pessoas te desprezando, te ignorando, falando para você parar. Manda embora. Manda sair, porque nessa pessoa, para que ela vai ficar aqui? E aí você vai observar que o versículo 24 diz assim, mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus afirmou isso. Jesus afirmou, e ele estava afirmando para os discípulos, porque os discípulos estavam falando com ele ali. Mestre, despede ela, porque ela vem clamando atrás de nós. Aí Jesus disse, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro que Jesus estava respondendo para os discípulos, mas a mulher estava ali do lado, em volta, me atende. Me atende. E aí você vai ver que no versículo 25 ela responde, né? Veio a mulher e o adorou, Senhor, socorre-me. Olha lá, ela orou de novo. De novo ela teve uma atitude. Essa mulher, depois que ela foi ignorada, depois que ela foi desprezada pelos discípulos, depois que ela ouviu bastante vozes falando, viu, vou conjecturar, tá? Viu, para de falar, você é cananeia, você não é do nosso povo, você não é digna de estar aqui entre nós, viu, você não merece, ele não vai falar com você, não tá vendo que ele não tá te respondendo? Ela continuou atrás de Jesus. Jesus, quando ele afirmou que ele tinha vindo para os filhos da casa de Israel, ela adorou ele. Ela foi para adoração. Quando você não tiver respostas, quando você estiver orando, quando você tiver atitudes, ações, e você não estiver tendo respostas, adore. Adore ao Senhor, adore, adore. A palavra fala que essa mulher adorou ao Senhor.
a palavra fala que ela se prostrou diante dele. Ela veio diante de Jesus e adorou ele. E depois ela pediu: Senhor, me socorre. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você levanta um clamor por algum ente querido, todas as vezes que você ora por alguém, todas as vezes, o Senhor vai atender o seu clamor por amor a você, para te socorrer. Muitas vezes nem é sobre o outro, é sobre você. Então, por mais que você esteja sendo ignorado, desprezado, talvez você esteja sem resposta nenhuma, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore. Você vai ver que a palavra fala aqui, logo em seguida, versículo 26, então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Nesse momento, Jesus estava falando exatamente isso e afirmando isso. Você vai ver que Jesus estava afirmando por causa dos judeus, para ver a atitude deles, para ver como eles se comportavam. Isso é o que a gente vai ver em vários estudos. É o que a gente vai ver, que a atitude de Jesus aqui não é porque ele estava menosprezando ela, não é porque ele estava comparando ela, é porque ele queria ver a atitude dos judeus na época. Isso historicamente falando. Mas para a nossa realidade, para os nossos dias de hoje, quando nós estivermos sendo comparados, viu? Não é bom fazer com que você se assente nesse lugar. Não é bom te dar um título, não é bom te dar um cargo, não é bom te atender. Porque você não é igual fulano, porque você não é igual cicrano, porque você não é digno, porque você é mulher. Quantas de nós não fomos assim, diminuídas? Quantas de nós não fomos humilhadas simplesmente pelo fato de ser mulher? Quantas vezes nós não fomos cruelmente violentadas, abusadas, agredidas, fisicamente, até verbalmente? Quantas de nós? Somente pelo fato. Então, quando a gente para trazer para a nossa ideia, mesmo depois de você adorar, mesmo depois de você se derramar diante do Senhor, pode ser que venha de novo a comparação, a luta de novo, o problema de novo. E aí a palavra fala que o Senhor disse: não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Na nossa realidade, a gente vai passar muitas vezes por situações como essa, até de comparação. E a palavra fala que a mulher concordou com ele. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela falou: é verdade. Mesmo me sendo comparada, e aí eu vou trazer para nossa realidade, tá? Mesmo eu sendo comparada, mesmo eu sendo indigna, mesmo assim, eu posso me alimentar pela fé de migalhas, né? Trazendo para a palavra, claro, que o Senhor nunca vai ter migalhas para nós. Eu quero que você entenda isso. O Senhor sempre tem um lugar à mesa. Nós nunca vamos nos assentar. O Senhor nunca vai nos chamar para nos colocar embaixo da mesa. Nunca. O Senhor nunca vai nos chamar para nos deixar fora da mesa. Sempre Ele tem um lugar à mesa. O Senhor fala que Ele tem preparado para nós um lugar à mesa. Sempre. Sempre nós temos um lugar à mesa. E a palavra fala para nós que o Senhor, Ele colocou ela assim, mas para provar também, eu acredito, né? Ainda que você seja comparada, tenha fé. Essa mulher, ela persistiu em todas as instâncias. E outra coisa que eu aprendo com ela, tá? Não tem ninguém tão importante que você não possa questionar, que você não possa argumentar, que você não possa dialogar. Não existe na face da terra ninguém tão importante que você não possa conversar com ele, com ela. Glória a Deus, pastora. Que bom que está fazendo sentido para a senhora, viu? Que bom. Para mim tá falando muito. Eu tô percebendo aqui que o Senhor me trouxe aqui para me ministrar para mim mesma. Vai lá que você vai falar agora. Sabe aquela coisa? Ai, meu Deus do céu. É forte demais, hein? Olha só, você sabe que... E eu esqueci meu papel aqui, como sempre. E a gente para observar aqui que
ela foi persistente, né? Ela teve atitude, ela continuou. E às vezes a gente para, a gente está com uma oportunidade diante de nós. Num outro ponto, eu quero trazer aqui para você, talvez você tenha a oportunidade de estar diante de alguém muito importante. E porque você se compara com alguém inferior, ou porque você se acha inferior, muitas vezes você tem medo de falar, tem medo de questionar, tem medo de falar, de se posicionar. Não, nós não podemos ter medo. Essa mulher, ela não teve vergonha, essa mulher, ela não teve medo. Essa mulher, ela não se acovardou, ela estava diante daquele de quem ela tinha notícias, de que era um homem que estava fazendo muitos milagres. Multidões rodeavam ele. Claro que as pessoas da época consideravam Jesus muito importante, muito importante. E às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente se acovarda diante de oportunidades porque a gente acha alguém muito superior a nós. E a gente perde oportunidades riquíssimas de ser curada, de ser liberta, de ser vista, de ser reconhecida. Então não tenha medo. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de transbordar daquilo que você carrega diante das pessoas. Ah, mas o que vão achar o que eu falar? Eu sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer assim, quando eu sou convocada ou convidada para uma reunião, quando a gente se senta à mesa, a gente está discutindo um assunto, a gente vai acertar algumas coisas, para mim, a pessoa também quer saber minha opinião, então eu vou dar minha opinião ali, né? É diferente de você estar num discurso, é diferente de você estar numa palestra. Quando você vai para uma palestra, você senta para ouvir a palestra, você senta só para receber, não é verdade? Não é assim? Agora, quando você vai para uma reunião, você foi convidada, você foi convocada para uma reunião, então você vai compartilhar aquilo que você está carregando, as suas impressões, as suas opiniões, né? Aquilo que você tá entendendo ou não dali daquele momento. Essa mulher, ela não teve medo, ela não perdeu uma oportunidade. E às vezes, a gente está perdendo a oportunidade também, né, de ser reconhecida, de ser vista, por causa de medo de falar. Medo de se posicionar. E a gente precisa de atitude. Essa mulher teve atitude. Ela foi ousada, ela foi corajosa. Diante de Jesus, mesmo, né, na nossa linguagem hoje, mesmo que a gente tivesse uma visão que ela estava sendo hostilizada, rejeitada, humilhada, comparada, diminuída, mesmo assim ela continuou argumentando com ele, e detalhe, com muita humildade. Em nenhum momento ela quis se sobressair, quis humilhar ele. Em nenhum momento ela continuou com humildade. Ela continuou focada naquilo que ela queria. Ela reconhecia que ele era rei, ela reconhecia que ele era mestre, ela reconhecia que ele era senhor de todas as coisas e que ele tinha o poder, era ele que tinha o poder de libertar a filha dela. E outra, ela tinha muito amor. Então, a gente só suporta muitas coisas por amor. Só se for por amor. Ninguém suporta humilhação, ninguém suporta ofensa, ninguém suporta comparação se não for por amor. É por amor. Tudo que a gente suporta, se você for analisar, você vai ver que é por amor. É só por amar. É só por isso. E aí você vai ver aqui, para a gente encerrar, que a palavra fala assim, que ela disse para Jesus, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse, ó, mulher, eita, mulher poderosa, grande é a sua fé, ei, mulher, tu és arretada mesmo, hein? Eita, mulher de Deus, que não se acovarda, que não retrocede, que não tem medo. Eita, mulher de atitude, mulher posicionada, mulher corajosa. Eita, mulher valente, mulher de fé, mulher de visão. Eita, mulher de amor. Eita, mulher que ama. É isso que Jesus disse para ela. Ei, mulher. É isso aí, é isso aí. É exatamente isso. Vai para tua casa. Tua filha nesse exato momento foi liberta dos demônios.
Eu queria que você fosse comigo aqui bem rapidinho. Olha o que Marcos capítulo 7 fala. Marcos capítulo 7 fala dessa mesma história, mas é muito interessante isso aqui, olha. Marcos 7, o versículo 24, ele fala assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, ele queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Você percebe que aqui Marcos, ele já traz um detalhe para nós, que Jesus ele foi para aquele lugar, ele não queria que ninguém soubesse. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, ele não queria que as pessoas ficassem sabendo, ele queria ficar dentro de uma casa. A Bíblia fala que ele estava numa casa, e ele não queria que ninguém soubesse que estava naquela casa. Só que não teve como, aquela mulher, ela perseguia Jesus. Você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem uma causa. Se for por amor, você vai perseguir essa causa. Você vai perseguir o milagre, você vai perseguir o teu Senhor, você vai perseguir o teu mestre, você vai perseguir o teu rei. Independente do que você passa, independente das situações, independente da humilhação, independente da rejeição, independente da comparação, independente de tudo. Independente de você ser ignorada, de você ser deixado para trás. Você vai persistir, você vai ter atitude, você vai ter iniciativa, você vai ser persistente, você não vai ter medo. Quando você tiver a oportunidade de falar, mesmo que seja diante de uma pessoa importante, libere o que você carrega, claro, desde que seja com sabedoria, porque o apóstolo Paulo também nos fala, né? Que tudo que nós formos falar, que não saia dos nossos lábios nenhuma palavra torpe, mas que seja para edificação. E falar o necessário, né? Que seja o necessário para edificação. Não é nem muito falar. Percebe? Então a gente encontra aqui essa mulher que ela conseguiu. Ela conseguiu, e aí eu vou classificar assim: por meio do conhecimento, por meio do discernimento, por meio da iniciativa, por meio da atitude, por meio da prática, por meio da oração. Ela conseguiu o que ela queria, porque Jesus disse assim: ô mulher, grande é a sua fé, que seja feito conforme você quer. O Senhor, ele fala para nós que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quando a gente chega lá no Evangelho, no livro de Tiago, a gente vai ver em Tiago 1:6, que a nossa fé não deve ser como a onda do mar, jogada como vento, né? De um lado para o outro. A nossa fé, ela não pode ser uma fé dúbia, uma fé, ora eu tenho, ora não tenho. Essa mulher aqui, ela revelou que ela tinha fé e ela estava focada naquilo que ela queria. Entende? E é assim que nós temos que ser. Você tem que ser uma mulher de fé. A mulher cananeia, ela era uma mulher de fé. Ela precisou ter coragem. Ela precisou ter muita coragem para continuar perseguindo. Ela foi atrás de um homem que estava dentro de uma casa. Ele queria ficar oculto, ele não queria falar com ninguém. Ela precisou ter coragem para romper a cultura, a religião. Ela precisou ter coragem para romper. Que você seja essa mulher persistente, viu? Que você seja essa mulher ousada. Que você seja essa mulher que não se limita por pessoas, não se limita por cultura, por religião, não se limita. Que você sempre haja por amor, porque você tem um propósito. O seu propósito é de libertação, o seu propósito é de cura. O seu propósito é de cura. Como eu disse aqui, no versículo 30 de Marcos 7, ele fala assim: então disse-lhe, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Ela voltou para casa, ela acreditou no que Jesus fez. Ela não precisou que Jesus fosse até ela.
Ela precisou de uma palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver uma palavra, ande por essa palavra. Ainda que as circunstâncias sejam totalmente adversas. Ainda que você ore, parece que nada tenha acontecido. Se você tiver uma palavra, volte para casa com essa palavra. Foi isso que essa mulher viveu. Essa mulher, ela ouviu Jesus falar: mulher, eita mulher, você é porreta mesmo. Se você tiver uma palavra de Deus, se mova por essa palavra. A palavra fala em Marcos que ela voltou para casa. Jesus falou: pode ir para tua casa que a tua filha já está liberta. Volte, caminhe em fé, não tenha medo. Não se acovarde, não se acovarde. Se você tiver uma palavra, volte por essa palavra, caminhe sobre essa palavra, ande sobre essa palavra, profetize sobre essa palavra. Porque Jesus vai libertar, Ele já libertou. No reino do Espírito, Ele já libertou. Naquele exato momento que Jesus falou com ela, naquele exato momento no reino do Espírito, a filha dela foi liberta. Só quando ela chegou na casa dela, porque ela teve que fazer uma viagem, né? Ou melhor, Jesus estava viajando, né? Ela teve que fazer o caminho de volta. Quando ela chegou em casa, a filha estava na cama, liberta. Percebe? Então, você precisa se mover pela palavra que o Senhor te deu. Se mova por ela. E assim, persistência. Você vai conseguir ser persistente, você vai conseguir ser corajosa, você vai conseguir ter atitudes, você vai conseguir permanecer com iniciativa, você vai conseguir. Você vai conseguir. Busque conhecimento. Você só vai ter discernimento espiritual do que está acontecendo se você tiver conhecimento do que está acontecendo. Tome conhecimento do que está acontecendo. Peça para Jesus jogar luz na situação que você está vivendo. Talvez você não está tendo discernimento espiritual do que está acontecendo porque você está tapando o sol com a peneira. Talvez você está tapando seus olhos, talvez a verdade está diante de você e você não quer ver. Você precisa falar: Jesus, joga a luz. Joga a luz, eu quero saber toda a verdade. Não me oculte de nada, Senhor. Eu não quero ser ocultada de nada. Eu quero saber de tudo. E aí você vai se mover por aquilo que o Senhor tem para você. Então, receba essa palavra. Vamos orar? Vamos? Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada pela revelação. Obrigada por ministrar a minha vida. Eu tenho uma palavra. Eu vou me mover por essa palavra. Obrigada, Jesus. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos ativar. Obrigado por nos abrir os olhos. Por meio dessa história tão poderosa, por meio dessa mulher. A mulher cananeia, por meio da atitude, do posicionamento dessa mulher. Senhor, nos ensina a nos mover por amor, a termos atitudes de fé, passos de fé, se levantar da situação que nós estamos por amor, porque nós observamos que essa mãe agiu por amor. Nos ensina, Senhor, nos ensina. Nós te pedimos, nós clamamos. Nós queremos tomar conhecimento das situações que nós estamos vivendo. Jesus, nós tiramos agora a venda dos nossos próprios olhos. Tiramos o cisco, a trave que está nos nossos próprios olhos, para que a gente possa tomar conhecimento do que está acontecendo hoje na nossa vida, na nossa família. E assim, para que a gente venha receber discernimento espiritual, para que a gente possa ter coragem e iniciativa de ir atrás do milagre. Nós não aceitamos mais ficar numa cadeira de conformismo, aceitando a situação, aceitando o problema, aceitando que o diabo pinte bode dentro da nossa própria casa. Nós não aceitamos mais, Senhor, ficar numa zona de conforto. Ah, Jesus, nós tomamos conhecimento de fato e de verdade do que está de fato acontecendo dentro da realidade da nossa vida diária. Nós tomamos conhecimento para assim recebermos discernimento espiritual, como essa mulher discerniu que a filha estava endemoniada.
Jesus, nós queremos discernir espiritualmente, para que assim a gente tenha atos de fé, posicionamentos, não só atitudes espirituais, mas também atitudes humanas de ir atrás do milagre, fazer alguma coisa para que o milagre, a libertação aconteça. Ainda, Senhor, que nós venhamos ser ignoradas, ainda que muitas vozes, ainda que muitas pessoas nos impulsionem para parar, para retroceder, para desistir, para abandonar, ainda assim, que muitas vozes venham nos dizer que nós não somos dignas, nós não somos capazes, nós vamos continuar crendo. E quando todas essas vozes, quando todos esses problemas, quando essa enxurrada de coisas vier sobre nós, nós vamos te adorar. Mesmo que seja no meio dos escombros, mesmo que seja no meio da desilusão, da frustração, mesmo que seja no meio da ofensa, mesmo que seja no meio da morte, mesmo que seja no meio da tristeza, mesmo que sobre nós venha tudo isso, nós vamos te adorar, Senhor. E ainda assim, se nós somos comparadas, nós queremos dizer que nós pediremos, socorre-nos, Senhor. Socorre-nos. Porque ainda que seja o mínimo, nós temos direito. Ainda que seja o mínimo, nós queremos. Nós aceitamos, ainda que seja o mínimo que o Senhor tenha para nos dar. Ainda que seja pequeno o que o Senhor tem para nos dar, nós queremos. Nós aceitamos. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Rei. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Mestre, nosso Senhor. E ainda que seja o mínimo, nós queremos. Porque nós sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós queremos dizer, Senhor, que nós não vamos nos acovardar, nós não vamos nos intimidar diante de pessoas, diante de autoridades, diante de pessoas que possa até ser importante, de relevância no nosso contexto social, dentro do nosso grupo de relacionamento, dentro do nosso contexto cultural. Nós vamos romper todos esses limites. Nós vamos para também aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos der. Nós não vamos nos acovardar diante de pessoas. Nós não vamos. Nós vamos romper, Senhor. Nós vamos romper a cultura, a religião. Nós vamos romper. Nós vamos romper aos padrões humanos. Nós vamos romper. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos enviar a Tua palavra. Nós temos o Senhor e uma palavra que nos ativa a continuar. E nós vamos, sim, ao retornar, nós vamos encontrar libertação, nós vamos encontrar cura, nós vamos encontrar restituição, nós vamos encontrar ressurreição, nós vamos encontrar vida, por causa da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Obrigada. Obrigada por você estar aqui comigo até agora. Obrigada por me suportar em amor. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. E até sábado, querendo Deus. Até sábado a gente está aqui com mais uma mulher da Bíblia. Beijo. Boa noite. Deus abençoe.